Bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Bom dia para todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, já deu o horário, eu vou começar, hein? Página 25 e 26. Eita. Cadê minha imagem? Bom, vamos lá então. Já deu o horário. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, entra depois. Né? Bom, minha missão aqui hoje é corrigir as páginas 25 e 26. Tentar fazer isso rapidão para a gente já passar para o Teorema de Tales. Teorema de Tales, um teorema muito louco que tem por aí. A matemática. Uma coisa incrível. Bom dia, Luiz. Tudo Bom bem, mano? dia. Melhor agora, hein? Claro. Bom demais, bom Olha demais. aí. Olha o tanto que eu tô ficando velho, ó. Já tem umas linhas aqui. Papada. É os 30 anos, Brasil. É os 30 anos. Olha aí, ó. Quando vocês tiverem 30 anos. Bom, será que o pessoal já chegou? Todo mundo? Vamos lá, né? Exercício 6A. Na hora que eu começar a escrever, vai chegar mais um para me desconcentrar. Sempre assim. Considere que as retas R e S são paralelas. Determine o valor de x para as situações a seguir. Muito bem. Na aula passada, eu estava contando para vocês que quando você tem um feixe de retas paralelas, vou colocar aqui o feixe só com duas, cortadas por uma transversal, você forma 8 ângulos. Quando você tem duas retas, né, uma, duas, você forma 8 ângulos aqui, ó. E aí, os ângulos que ocupam as mesmas posições, eles são chamados de correspondentes. Então, vou colocar aqui o A, vou colocar aqui um ângulo B. A grande questão é, como essa reta aqui é paralela com essa, o ângulo A e o ângulo B têm que ser iguais, certo? Eu vou até colocar aqui A no lugar de B. Se essa reta aqui é paralela com essa, quer dizer que o ângulo formado por outra reta que corta as duas é o mesmo. Beleza. Esse ângulo aqui de baixo, ó, que é o ângulo correspondente a esse, porque eles ocupam posições iguais em retas diferentes, né? Posição aqui, ó, embaixo à esquerda. Esses dois ângulos aqui, eles têm uma questão muito interessante a ser observada. Essa questão aqui, ó. É oposto pelo vértice com A. Então, esse ângulo aqui é igual ao A. Esse ângulo aqui também é oposto pelo vértice com A. Então, ele também é igual ao A.
E se fosse para eu considerar a questão dos ângulos correspondentes e não essa questão deles serem opostos pelo vértice, como eles ocupam posições iguais em retas distintas, eles são correspondentes e, portanto, iguais. Logo, que é tudo A mesmo. Certinho isso. Deixa eu ver se consigo apagar. Ó, apaguei demais. Aqui. E agora deixa eu ver se consigo apagar esse. Aí. Ah, tem o A e o B aqui embaixo. Beleza? Aí, o que que sobrou? Sobrou toda essa construção do outro lado aqui, ó. B, 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 B. Professor, quer dizer que nesses 8 ângulos eu vou ter só 2 valores distintos? Sim, só 2 valores distintos. E aí, decorando algumas regras que podem ser usadas aqui dentro dessa construção, você consegue dizer quais ângulos são iguais ou não. E aí eu já vou te dizer isso agora. Eu vou ter que mudar todas essas letrinhas aqui, senão vai ficar confuso. Vou colocar uma letra distinta para cada ângulo. A, B, C, D, E, F, G, H. Quando você vai fazer ângulos, você tem que colocar um chapéuzinho em cima da letrinha, no acento circunflexo. Mesmo nas letras consoantes, né? Isso aqui é só para indicar que isso aqui representa um ângulo. Mas se eu for fazer aqui, eu vou gastar muito tempo. Então, considerem que toda letra que eu escrever aqui agora é ângulo, tá bom? Então, olha só o que eu tenho aqui em mãos para trabalhar. Quando você tem um feixe de retas paralelas aqui, ó, cortadas por uma transversal, deixa eu só desenhar a transversal mais bonitinho. A gente vai dividir isso aqui em regiões. Primeiro com relação à reta transversal, aí você vai ter aqui o lado direito e o lado esquerdo. Depois com relação ao feixe de retas paralelas, você vai ter a região interna das retas paralelas e você vai ter a região externa das retas paralelas, que são essas duas regiões aqui. Uma para cima, outra para baixo. Bom? Região interna fica dentro das duas retas paralelas, região externa fica para fora. Beleza. Dito isso, sabendo que é interno e que é externo, dois ângulos podem ocupar alguns tipos de posições. Então, eu vou colocar aqui o ângulo A, coloco aqui o ângulo A. Com relação à reta paralela, que eu vou chamar de R, o ângulo A, desculpa, eu tenho que chamar ele de... Tem que usar as mesmas letrinhas que eu usei lá em cima, né? B e F. Com relação à reta transversal, a reta R, o ângulo B é colateral ao F. Agora sim eu vou colocar o chapéuzinho, porque aqui a gente pode confundir, pode virar sopa de letrinhas. Ok? O que é colateral? Co, de compartilha, e lateral é o lado. Então, eles compartilham o mesmo lado. Né? São ângulos que estão do mesmo lado. Ok? Colateral, do mesmo lado, com relação à reta R. Agora, com relação ao feixe de retas paralelas, com relação a isso aqui, o ângulo B é externo, o ângulo F é interno. Ok? Beleza. Então, eu vou parar de observar aqui o ângulo F e vou começar a observar aqui o ângulo H. Eu quero saber, com relação ao ângulo B e ao H, qual é a classificação, digamos assim, dos dois com relação a esse posicionamento que eu acabei de comentar com vocês. B e H são colaterais com relação à reta R, né? Externos. Colaterais com relação à reta R, externos com relação ao feixe de retas paralelas. Ok? Então, BH, a gente vai começar a chamar eles agora de colaterais externos. Tá bom? Alguma dúvida até agora?
Isso aqui é só o nome que a gente dá para o posicionamento dos ângulos. É importante saber esses nomes? Sim. Todas as Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Ah, beleza, massa. Todas as regras que foram criadas sobre isso aqui, sobre um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, são baseadas nessa classificação aqui. Bom? Agora eu vou pegar aqui outros dois ângulos. Vou até apagar esse aqui para não confundir a cabeça de ninguém. Eu vou pegar o ângulo B e vou pegar aqui esse ângulo aqui, que é o ângulo G. O ângulo B e o ângulo G não são colaterais. Se esses dois ângulos não são colaterais, então eles são alternos. Deixa eu encaminhar um negócio, depois você olha, o cara me ligou. Tá. Professor Luiz, Bom dia, posso professor atrapalhar Felipe. sua aula um instante? Pode, fica à vontade. Meninos do 9º ano, tenham todos um bom dia, é um prazer inenarrável falar com vocês aqui. Amores, o tio Felipe está atrapalhando a aula do tio Luiz para explicar o seguinte. A partir de amanhã, nas aulas do professor Igor, só nas do professor Igor a partir de amanhã, tá? Ele irá, ao invés dele utilizar o aplicativo Zoom, ele vai estar utilizando o Google Meet, certinho? Então, todo mundo que está falando de celular, que está vendo as aulas através do celular, vendo as aulas através do tablet, favor baixar o Google Meet hoje à tarde, porque aí nas aulas do professor Igor, que o Igor vai estar ministrando para vocês, ele vai utilizar este aplicativo. Mais para frente, na semana seguinte, outros professores vão começar a utilizar também o Google Meet. Aí, por isso, a importância de vocês irem baixando. Certinho? Ok? Essa semana é só o professor Igor. Tá bom? Alguém não entendeu? Quer que o tio Felipe repita? Alguém quer fazer alguma pergunta para o tio Felipe? Entendi. Todo mundo entendeu? Inclusive, na hora que vocês forem verificar lá nos links lá da semana, se você for na aula do Igor e for ver o link da frente dele, vai estar escrito Meet alguma coisa, em vez daquele US que é do Zoom, tá bom? Tem até essa diferencinha aí, se vocês quiserem conferir, tá? Mas não tem senha, é bem mais tranquilo, tá? Alguém quer fazer alguma outra pergunta para o tio Felipe, para aproveitar que o tio Felipe está aqui? Eu não tenho nenhuma, não, Felipe. Sensacional. Se não tem dúvidas, beijão para vocês. Luiz, opa, sim. Amanhã pode entregar a prova até 4 horas, né? Inclusive hoje você pode entregar a prova, amanhã também. Seria melhor, amanhã inclusive. É o último dia. Eu adoro falar com a galera do 9º. Vocês é fera. Olha lá, os caras da resenha, cara. Vai deixar para a última hora, na pinta. 3h59 amanhã o cara vai estar fazendo prova. Ô filho, fiotinho de avestruz, antes que você se lasca, quem me perguntou aí, se você já tiver terminado, traz hoje na escola ou encaminha pelo e-mail da escola que vocês têm lá nas orientações, tá bom? Se já faz isso hoje. Se não terminou, termina para não deixar para em cima da hora fazer. Por quê? Porque amanhã o colégio vai estar aberto só até 4. Fechou, fechou. Aí vai começar as ligações chorando. Ai, Felipe, minha mãe, meu pai, 3 cachorros. Né? Então já resolve a vida hoje para ninguém chorar no meu colo amanhã. E se você for chorar no meu colo, eu tô com cabelo grande, mas não é debaixo dos meus caracóis que vocês vão chorar, não. Viu? Beleza? Tá. E o Felipe, o trabalho de educação física também é para entregar amanhã? Ih, ele tá na prova. Ele tá na prova lá. Se ele tá na prova, tá na orientação, a data de entrega. O trabalho você pode entregar aqui na escola. Você pode mandar ele por e-mail, bater foto dele, mandar naquele e-mail das provas.
o nome lá tá Trabalho de Educação Física, mas aquilo lá é uma prova de Educação Física. É como a prova de matemática do Luiz que vocês fizeram e do Raik. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tá bom. Certo? Tá bom. Tá bom? Beleza. Mais alguma pergunta, meu emaranhado de pessoinhas? Luiz, assume a bagaça aí, que os filhos é seu. Valeu. Obrigado, Beijo. Felipe. Qualquer coisa, vocês têm meu número. Me liga. Tchau, tchau. Falou. Alô. Então vamos lá, gente. Vamos continuando aqui. Eu ia dizendo para vocês que quando dois ângulos não estão do mesmo lado, como é o caso do G e do B, né? O G está do lado esquerdo da reta transversal. O B está do lado direito da reta transversal. Você não pode chamar eles de colaterais, porque eles não são colaterais, né? Você vai chamar eles de alternos. Alternos com relação à reta transversal. Já com relação ao feixe de retas paralelas, vale a mesma coisa. Se os dois estão de fora, você vai chamar eles de alternos externos. Existe a possibilidade dos ângulos estarem dentro da reta, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse pego o ângulo E no lugar do ângulo G, eu estaria escrevendo aqui assim, ó, B e E são alternos internos. Top? Então, quais são as possíveis classificações? Alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Professor, e se por acaso um ângulo tiver dentro e o outro fora? Inclusive, eu até escrevi errado aqui, ó. Eu coloquei que B e E são alternos internos, mas eles não são, porque o B está do lado de fora, né? Para ser alterno interno, teria que ter pego o ângulo D aqui, ó. Bom, desculpa aí, acontece. É o ângulo D que é alterno interno. Vou colocar certo aqui. No YouTube vai ficar gravado para sempre, né? Professor, mas e se... Então, agora sim, né? E se eu fosse avaliar o B e o E? Um está dentro e o outro fora do feixe de retas paralelas. Eles são alternos o quê? Eles não são alternos nada. Aí você não avalia eles desse jeito. Ou você pega o ângulo oposto pelo vértice com E, que é o H aqui embaixo, e aí sim, o H e o B são colaterais externos. Ou você pega o ângulo oposto pelo vértice do B ali em cima, que é o C, e aí sim, ó, o C e o E são colaterais internos. Aí, para cada um desses itens que eu coloquei aqui, ó, existe uma propriedade matemática. Os colaterais internos, a hora que você soma eles, a soma dá 180 graus. Na verdade, vale para qualquer colateral, seja ele externo ou interno. Soma igual 180 graus. Já os alternos são iguais. Sejam eles alternos internos ou externos. Ok? Alguma dúvida, queridos jovens? Bom, eu sei que foi um despejo de conteúdo na cabeça de vocês. Foi muito rápido. Isso aqui vai ficar para a próxima aula, não vai ter jeito. E aí, eu vou ter que elaborar uma tarefinha para vocês sobre o Teorema de Tales, para vocês lerem aqui nessa parada e responderem. Vai ser tipo uma tarefa de geografia mesmo. Tá? Porque nossa aula já está acabando, não dá tempo de eu explicar tudo isso
para depois passar a atividade para vocês, entenderam? Falta 1 minuto só para finalizar nosso momento. Isso aqui, como eu despejei em 2 minutos e meio todo esse conteúdo aqui, e de forma rápida, porque o Felipe entrou para dar o recado, pode parecer um pouco confuso, um pouco coisa demais, mas não é. Você só precisa decorar quando os ângulos são alternos ou colaterais quando estão do mesmo lado, alternos quando estão em lados alternados, e depois você precisa decorar se os ângulos são internos ou externos. Né? Interno se estiver dentro, externo se estiver fora. Observa isso, encaixa num desses dois. A regra, você nem precisa saber se é interno ou se é externo, a regra vale para qualquer ângulo que você descobrir que são alternos, só que eles precisam ser alternos ou internos ou externos. Não pode ser aquele alterno bagunçado, tipo aqui, ó. Os ângulos A e F são alternos. Ok? São alternos. Mas eles não são nem alternos internos, nem alternos externos. Então, não vale a propriedade para eles. Já o ângulo A e o ângulo H são alternos externos. Portanto, eles são iguais. O ângulo C e o ângulo F são alternos internos. Portanto, eles são iguais. Entenderam? Os ângulos B e H são colaterais externos, portanto, a soma dos dois dá 180 graus. Os ângulos B e F são colaterais, mas não são nem internos nem externos, então não tem regra para eles. Tá bom? E só que digamos assim, um extra, se você quiser saber o valor de F, você pode pegar o ângulo oposto pelo vértice a ele, que é o G, e aí você tem ângulos alternos externos. Então o F somado com o B vai ser a mesma coisa do G somado com o B. Quando os ângulos são alternos externos, a soma deles é 180 graus. Não, acho que eu falei bobagem, pera. Aqui são colaterais, né? Então eles são iguais, desculpa. Vamos lá. Começando de novo. Quando você tem dois ângulos aqui, ó, colaterais, mas não dá para você saber se eles são externos ou internos. Dá para você olhar que a posição que eles ocupam com relação às retas são posições iguais. Então, eles são ângulos correspondentes. Lembra que eu falei para vocês que ângulos correspondentes são iguais? Pois é, o B e o F aqui são correspondentes. Beleza, então como eu ia falando sobre a tarefa de casa, eu vou ter que elaborar alguma coisa sobre isso aqui. Ou pode ser que eu passe mesmo, né? Vou pegar os exercícios mais fáceis aqui e eu vou passar para vocês lerem, tentarem os exercícios que estão resolvidos aqui e depois tentarem o que passei. Vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Vai ser melhor para todo mundo. É a página 30. É a página 30. Para casa. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrando nossa aula por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço. E até quarta-feira.